A Senhora Obesa e o Reino, uma parábola de George Knight para a Igreja Adventista. George Knight começa sua parábola falando sobre uma senhora obesa que havia voltado das suas compras carregadas de pacotes, e ela estava diante da porta para entrar em sua casa. Só que tinha algo errado. O fato dela ser obesa atrapalhava a mobilidade dela. E ela estava agarrada a muitos pacotes, sendo que ela se encontrava em um dilema. Para abrir a porta, entrar na sua casa e descansar, ela teria que soltar os seus pacotes. E isso implicaria na quebra de alguns pacotes que ela achava muito precioso. A outra escolha é permanecer suada, cansada, pensando e raciocinando, suando ali com os pacotes na mão, e não tocaria na maçaneta e se apegaria àqueles preciosos pacotes, fazendo-a ficar parada ali até talvez causar um infarto ou qualquer outra coisa do tipo. George Knight usou essa parábola, que é uma incrível parábola, para ilustrar a fase que a Igreja Adventista já estava passando no começo do século, ainda enfrenta nos dias de hoje. A Igreja está inchada pelas suas instituições. Em Apocalipse 3,17, nós vemos a condição de Laodiceia. E quando nós analisamos escritos como George Knight e juntamos com as nossas percepções da realidade, nós percebemos o quão ele tinha razão em tudo que ele escreveu. E quanto a Bíblia se cumpre. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A Senhora Obesa e o Reino tem como inspiração essa mensagem à Laodiceia, que se encontra rica e abastada, e que não precisa de mais nada. As instituições adventistas, em muitos casos, estão perdendo o fim em si mesmas. A igreja não quer largar os pacotes. A igreja não quer largar o seu inchamento de cada vez mais números de instituições. George Knight também faz uma crítica, assim também como é feito no livro Antes que Seja Tarde, do Tomás de Amaral, que já foi pastor adventista, ainda permanece sendo adventista, só não mais pastor. Existem mais pastores atrás de escrivaninha e debaixo do ar-condicionado do que em campo, onde a missão de fato acontece, onde a salvação de fato acontece. George Knight analisa esses números e apresenta ao leitor que fica estarrecido com essas informações. Ele explica que o alvo de todo pastor se tornou ser como um desses pastores aí, debaixo de uma escrivaninha, debaixo de um ar-condicionado, um computador à sua frente, no seu conforto. Ele trabalhou para que esse fosse o auge do desejo de muitos pastores por aí, fora aqueles que têm um amor genuíno à missão, logicamente. Mas George Knight fala, por que não investir em mais soldados para a frente de batalha, onde a missão acontece, onde a Bíblia é pregada? Mas hoje em dia não. Eles não querem se desinchar das suas instituições e preferem diminuir o número de chamados para pastores, deixando alguns pastores sobrecarregados. Em alguns lugares tem pastores que têm 10 igrejas para cuidar. Tudo isso é devido à falta de vontade da hierarquia da igreja em abrir mão de muitas instituições inchadas. Para que mais instituições se a missão não acontece? Para que mais pacotes se a senhora obesa não consegue entrar na sua casa? A igreja, infelizmente, se tornou uma paródia da política brasileira atual, que ao invés de cortar privilégios dos políticos que estão lá em cima, ganhando auxílios um atrás do outro, prefere taxar os pobres em compras online, nas compras do mercado, enquanto os benefícios dos políticos ficam intactos. Infelizmente, a Igreja Adventista se tornou essa paródia institucionalmente falando. Detalhe, nós não estamos aqui atacando a doutrina da Igreja, que acredito até aqui e continuarei defendendo. Mas a instituição, o que ela tem se tornado, tem sido o pior inimigo das próprias doutrinas da Igreja Adventista e do amor ao próximo. As instituições, infelizmente, Colégio Adventista, hospitais adventistas, eu posso falar com mais propriedade do colégio porque eu passei um tempo lá. Elas viraram um antro de exploração trabalhista, sobrecarregando as pessoas que perdem totalmente o senso da missão, porque são sugadas dia e noite, têm os seus direitos invalidados, têm desvio de função adoidado e o seu dinheiro mal dá para se manter. Ou seja, para lascar com a gente, as leis trabalhistas estão em vigor. E é obra de Deus, certo? Ah, mas isso é contra as leis trabalhistas, vocês precisam pagar hora extra. Vocês estão devendo, não, mas é a obra de Deus. Deus vai te pagar no céu. Eu já ouvi isso em reuniões com os funcionários no Colégio Adventista. Sendo que esses mesmos líderes que falavam isso eram líderes que viviam de folga,
viviam às vezes faltando, tinham mais privilégios do que os próprios funcionários que eram sugados ali a todo momento. E quando a gente sai um pouco do que eles querem, aí tem as leis trabalhistas matando em cima de nós. Não é mesmo? Pra gente tem as leis trabalhistas para lascar. Para eles podem sugar e estarem acima das leis trabalhistas em nome da obra de Deus. Muitas pessoas mataram em nome do suposto cristianismo. O próprio apóstolo Paulo achou que estava agradando a Deus matando os cristãos. Talvez a obra Instituição Adventista não esteja matando literalmente as pessoas fisicamente, pelo menos não rapidamente, mas tem matado a espiritualidade das pessoas e adoentado as pessoas aos poucos, com as suas cargas extensas de trabalho, não deixando que essas pessoas tenham vidas. Inclusive, convocando essas pessoas para trabalharem até no sábado. E às vezes fazendo com que essas pessoas nem tenham tempo de qualidade com as suas famílias. Eu já vi líderes na sexta-feira, meio-dia, indo embora. Diretores, etc. E quando os funcionários vão lá e tem que deixar tudo limpo para a igreja usar no dia seguinte, porque a igreja também usa a capela. Esses funcionários, eles saem à beira do seu pôr do sol e não podem passar o pôr do sol com a sua família. Não podem. Porque estão lá limpando. Estão lá cuidando do colégio. Enquanto seus líderes meio-dia foram para casa. Isso é certo? Eu não acho isso certo. Eu não vou me calar quanto a isso, porque eu não consigo me calar. De ver tantas coisas que são colocadas debaixo dos panos. Pessoas que recebem o seu salário na sexta-feira. E ou elas têm que abrir mão do seu próprio almoço, que é o seu único horário de descanso, ou elas têm que ir à beira do pôr do sol fazendo suas compras no mercado, porque não tem nada no armário para passar o fim de semana. Fazendo algumas até comprarem nas horas sabáticas. E todas essas pessoas que modulam ideias dessa maneira responderão no dia do juízo final sobre essas transgressões das horas sabáticas que as pessoas simples precisam fazer. Não é pouco comum que funcionários que saem cedo na sexta-feira não fazem nada e deixam tudo para os pessoais do último horário, que saem beirando o pôr do sol. Eles ficam sobrecarregados, mas o pessoal do primeiro horário sempre foi mais privilegiado. A porta dessa parábola, onde a senhora obesa precisa passar, representa o caminho para o reino do céu, segundo o próprio George Knight, no seu livro Se Eu Fosse o Diabo. Consta essa parábola que eu estou lhes contando. A maçaneta significa o evangelismo para o mundo. Ela não consegue abrir a maçaneta. A missão tem sido prejudicada pelo excesso de instituições inchadas que a igreja adventista tem. Está como uma senhora obesa. Ou seja, essa senhora está presa pelo próprio sucesso. O próprio sucesso prende a igreja de realizar a missão com mais eficácia. E muitos dizem que o mundo entrando dentro da igreja é quando uma guitarra está sendo tocada lá, quando um carrom, uma bateria está sendo tocado lá, quando um púlpito em forma de tambor, em forma de barril de tambor é colocado lá. Mas a verdadeira secularização que acontece dentro da igreja não é essa. Isso é só uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira secularização que acontece no adventismo. Que a igreja adventista se tornar uma empresa com um fim em si mesma. E não mais captada para a missão. Quanto às igrejas locais. Há uma disparidade entre igrejas mais ricas, que possuem uma estrutura muito boa, um ar-condicionado, e outras que as pessoas morrem quase nas épocas de calor. E a associação fica rica. Com mais dinheiro. Por quê? A instituição não pode ser quebrada. É a base da pirâmide que mais sofre. Para manter o seu topo intacto. O problema é que a igreja adventista só chegou onde chegou na missão. E a igreja ela precisou de várias reinvenções para que a instituição e a estrutura não corroesse a missão da igreja. A estrutura em si é boa, mas o problema é quando ela se torna um fim em si mesmo e deixa a missão de lado. Acontece uma inversão de valores dentro da igreja. As estruturas deveriam facilitar a missão, mas infelizmente tem acontecido o contrário, conforme George Knight fala. A igreja tem promovido a missão das instituições semi-autônomas. Inverteu tudo. E eu me lembro de um episódio que eu vivia num trabalho no colégio adventista, onde quase ninguém aparecia no culto. E nem digo do capelão, porque o capelão tinha outros compromissos. Às vezes eu passava o culto para aquelas pessoas, e para mim era uma honra fazer isso. Porque eu amo pregar a palavra e partilhar da Bíblia. Mas o problema é que quase ninguém ia, nem funcionário quase ia. Poucas pessoas iam. Só os mais interessados. E nem mesmo os chefes iam. Os chefes só iam quando tinham que passar um recado importante. Ou, quando virava o ano, as coisas mudavam. Chegava a época de captar matrículas para o colégio, aí os chefes iam e praticamente forçavam os funcionários a estarem naquele culto.
porque precisava de bater a meta de matrículas. Ou seja, as metas estão direcionando as ações. Não é mais o desejo pelo reino de Deus. Falaremos sobre isso nos próximos vídeos. E caso você gostou desse conteúdo e quer que falemos mais, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário aí no canal, inscreva-se, ajude o nosso ministério através do nosso Pix, que vamos deixar na descrição, e também através do nosso livro Experiências em uma Pandemia, que é onde eu vivi coisas maravilhosas com Deus, apesar do momento ser tão difícil. A missão ela não é só para fora. Há pessoas dentro da igreja, dentro das instituições, que estão morrendo espiritualmente, estão morrendo fisicamente, sendo adoentadas, sendo afastadas por depressão por causa de uma instituição que é mal gerida e que tem tido os propósitos totalmente seculares e mundanos. E a verdadeira missão tem sido deixada de lado. Até mais.